Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Agora, para fazer um balanço nessa reta final de 2023, o que vem por aí? Recuperação ou estabilidade para os preços do boi gordo? Tanto no mercado físico, acompanhando as evoluções ou oscilações no mercado futuro lá na B3, acompanhando também o menino que está chegando por aí, e forte, chegando não, já se estabeleceu trazendo problemas, o El Niño, quando a gente tem essas questões, os extremos climáticos, né? Principalmente esta temperatura elevada em várias regiões, praças pecuárias Brasil afora. Bom, aqui em São Paulo, nesta tarde de segunda-feira, 37 graus, abafado. E Curitiba, como é que está nesse momento? Vamos até Curitiba falar com o Fernando Iglesias, que já está conosco. Olá, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Aqui para o padrão curitibano, nós temos um calor muito intenso, viu? 34, quase 35 graus. Então, realmente aqui tá bastante quente também. Nada perto dos 45 graus do Mato Grosso, mas mesmo assim, um calor bastante intenso por aqui. A capital mais fria com 37 graus nesse momento. Bom, Cuiabrasa já tem 45 graus, isso já era esperado, mas 45 graus haja também, né, organismo para aguentar. Mas a sensação térmica que você falava que segue até mais alta do que os 45 graus lá em Mato Grosso, é isso? Ah, sim, pelo que me relataram, chegou a passar dos 50 graus em alguns municípios, então realmente é um calor bastante intenso, um calor extremo. Estamos aí num cenário bastante delicado, pensando nas nossas pastagens, né? Pensando na condição do nosso pasto. É exatamente nesse sentido, né? Falando sobre esses extremos que a gente tem acompanhado, o El Niño presente. Como é que fica a situação? Geralmente, no final do ano, os pecuaristas contam com as pastagens, deixam os animais ali no finalzinho do ciclo de confinamento, né? O confinamento acaba, né? A pastagem é uma alternativa, mas esse ano também, nas pastagens, o tempo está interferindo muito, né? O clima, não? Vamos contextualizar um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui no Tempo e Dinheiro, alguns pontos importantes. O primeiro é a mudança de fenômeno climático, começa por aí. Nós saímos do ano de Laninha. O que o Laninha costuma trazer em relação ao clima? Corta as chuvas na região sul do país, reduz os índices pluviométricos e aumenta o índice de chuvas no centro-norte brasileiro. Então, as chuvas que foram bastante significativas no segundo semestre do ano passado, na região norte, na região centro-oeste do Brasil, agora elas são bem menores com essa mudança de fenômeno climático. Agora estamos vivendo um El Niño. E El Niño é caracterizado por chuvas abaixo do normal no centro-norte do Brasil e chuvas bem mais intensas aqui na região sul. Tá? Então, a condição das pastagens, assim como nós temos problemas em outras commodities, exemplo da soja, ela também é bastante delicada. Nós não teremos boi terminado a pasto no final desse ano. O mais provável é que animais terminados a pasto estejam aptos ao abate apenas no primeiro trimestre de 2024 e com um condicional importante. Tá? O pecuarista, quando é animal terminado em regime extensivo, enquanto o pasto tem condição, ele tem capacidade de retenção, ele vai cadenciando o ritmo dos negócios e tem uma capacidade maior aí de interferir na formação dos preços. Bom, é exatamente nessa situação que o preço da arroba do boi gordo pode reagir. Seria um dos motivos pela expectativa, pelo menos, né? Não sei se apenas uma expectativa ou realidade. Os preços vão reagir também em função dessa questão climática? Bom, os preços já reagem Brasil afora, tá? O sentimento que nós temos aqui, que nós monitoramos em relação a preço, é que da semana passada para cá o mercado já estava bem mais firme. Nós tivemos ali um movimento de pressão na última semana de outubro, na primeira semana de novembro, mas agora, com a necessidade da indústria de manter as escalas confortáveis para atender essa demanda de final de ano, isso vai fazendo com que os preços comecem a reagir em diversas praças, país afora, e firmar, né, em muitos estados. A gente chegou a ter negócios ali a 230 em São Paulo, caiu nesse patamar. Hoje já temos negociações acontecendo novamente a 240. Da mesma maneira que Mato Grosso do Sul também apresentou alta de suas cotações, Goiás, o próprio Mato Grosso já está convivendo com preços mais altos, com uma movimentação ali mais interessante em relação aos preços da arroba do boi gordo. Já está começando a subir de uma maneira mais consistente. Só não dá para imaginar altas muito agressivas para esse mercado do boi. Realmente não temos condições a isso, não temos condições para altas tão consistentes assim dentro do mercado.
E não dá também para poder ter como parâmetro as cotações registradas em 2022, nesse mesmo período. A gente tem que contextualizar para 2023, reagindo um pouco, mas dentro do que a gente acompanhou durante esse período aqui, que foi dos preços praticamente no fundo do poço, né, Fernando? É exatamente isso. Nós não podemos esquecer o momento que nós estamos no ciclo pecuário. Então, o momento do ciclo pecuário é de grande descarte de matrizes. Isso foi uma característica esse ano de 2023 inteiro. Então, só para, mais uma vez, contextualizar para quem está nos acompanhando, de acordo com dados do Sistema de Inspeção Federal, de janeiro a outubro, mais de 7 milhões de fêmeas foram abatidas aqui no Brasil. Então, isso é um crescimento de 26% quando nós comparamos com janeiro a outubro de 2022. Ou seja, há um avanço muito importante do número de fêmeas abatidas aqui no Brasil. E isso lógico, isso gera impacto na formação de preços agora, no decorrer desse ano. Você tem mais animais sendo ofertados, então isso acelera a pressão dos preços da arroba. Não vamos conviver com preços ao nível de R$300 por arroba em função disso, né? Não reunimos condições para isso no mercado brasileiro. Isso está uma realidade extremamente distante, né? Diante desse cenário de aumento de oferta de fêmeas aqui no mercado brasileiro. E, de qualquer maneira, o mercado vai convivendo com a alta dos preços, mas dentro dessa realidade que nós estamos inseridos. E também contextualizando que todo esse abate de matrizes, esse descarte de fêmeas, vai trazer impacto de médio e longo prazo para o mercado do boi. É o ciclo, é a movimentação do ciclo pecuário, é exatamente essa. A decisão que o pecuarista toma hoje vai trazer impacto aí de médio e longo prazo dentro do mercado. Bom, uma coisa a gente sempre comenta de que se há um abate muito grande de matrizes, fêmeas, né? Porque aí está envolvido vacas vazias, novilhas também, nesses 7 milhões ou não? Só as vacas mesmo, esse número é fechado já? Porque as novilhas entram nessa fêmeas, conta, não? Fêmeas, contabilizando tudo. Todas as categorias ali de fêmeas estão dentro desse número do CIF. Então já é um grande progresso, na verdade, ter esse número contabilizado, né? Que nós não tínhamos isso, o CIF não disponibilizava isso anteriormente, e agora a gente já tem uma ideia mais concreta de como está a flutuação desse abate de matrizes aqui no mercado brasileiro, sem depender dos números do IBGE que saem trimestralmente, né? Então, dá para apurar isso ao longo dos meses, então fica bem mais interessante, bem mais rápido de você realizar esse tipo de análise. Bom, recuperação de preços, como você mesmo disse, né, dentro dessa situação que a gente está acompanhando em 2023, acontece agora, geralmente no finalzinho do ano. Já era para ter tido uma ligeira alta, né, uma alta, como você mesmo disse, já tem sido registradas altas, em algumas praças pecuárias. Agora, definitivamente, o que vem a impulsionar essas altas no mercado? Você falou sobre a questão das pastagens, né, degradadas com esse calorão e às vezes até encharcadas, que é o caso em outras regiões do sul, né? Mas aí a gente tem uma redução, né, de animais disponibilizados também em encontro com o fim do confinamento também. Praticamente o confinamento está acabando, último giro já também, não? E aí isso proporciona uma alta mais consistente para a arroba do boi gordo, é isso que eu entendi, Fernando? Nós estamos evidenciando um enxugamento dessa oferta de confinados, o que também é compreensível, né? É natural que isso aconteça, e isso vai oferecendo maior propensão a reajustes. Lembrando aqui também o seguinte aspecto, estamos num período de ápice de consumo aqui no mercado interno, isso é bastante comum nessa época do ano, e bem nesse momento de boa demanda é quando a oferta começa a faltar nesse ano de 2023. Então, isso abre margem realmente para a alta dos preços da arroba do boi gordo. Lembrando aqui o seguinte aspecto, temos aí a entrada do 13º salário, temos que considerar também a criação dos postos temporários de emprego, as empresas fazem confraternização nessa época do ano, levam os funcionários de churrascaria, tudo isso motiva a demanda por carnes, em especial de cortes de maior valor agregado. Tá? Então, dentro do mercado atacadista, dentro do atacado da carne bovina, o que nós temos observado são altas mais consistentes do traseiro bovino, que é justamente a parte do boi que reúne esses cortes de maior valor agregado, é picanha, alcatra, filé mignon, só para exemplificar. E isso vai oferecendo ali essa dinâmica, vai oferecendo sustentação e vai oferecendo perspectiva de alta dos preços da arroba do boi gordo. Depois de um longo período, né, de acomodação,
Mês de outubro, praticamente inteiro, o mercado do boi trabalhou entre 230 e 240 em São Paulo, e agora vai convivendo com espaço para mais altas dos preços. Bom, a indústria segue agressiva, porque até então ela ofertava preços lá embaixo, né? Tentando e testando o mercado cada vez mais. E agora o contrário, pode-se dizer que o pecuarista consegue administrar um pouquinho e melhorar esses preços oferecidos pela indústria? Chegou nesse ponto ou não? Bom, não chegou ainda nesse ponto, né, por um simples motivo. Nós ainda estamos falando da oferta de animais confinados. E quando se trata de confinamento, o pecuarista ele não tem muito poder para segurar esse animal, para cadenciar o ritmo das negociações. Então, o que acaba acontecendo? Basicamente, ele precisa ofertar esses animais no mercado, que cada dia mais dentro do confinamento é um dia mais de diária do boitel, é um dia mais aí de custo de nutrição animal, mas as condições de preço estão bem mais favoráveis do que elas estavam anteriormente. Tá? Se nós compararmos com agosto, que a arroba do boi gordo chegou a ser negociada a 190, temos uma mudança considerável aí com o mercado já trabalhando em 240, com indicação na B3 já, né? Já começando a pensar acima desses patamares dos R$ 240 por arroba. Bom, você falou a respeito da recuperação, pelo menos de uma variação positiva em algumas praças pecuárias, né? Eu gostaria que depois você comentasse algumas delas que estão subindo nesse momento. Geralmente, quem subia primeiro era a Praça de São Paulo, né? A Praça de São Paulo, em relação às outras praças, ainda está com estabilidade já há um bom tempo. Vai reagir em que momento? Vai esperar um pouco as outras recuperações, reação em outras praças para poder ter uma reação de preços aqui? Fernando, segue essa lógica ou não? Olha, basicamente São Paulo, na verdade, nós já tivemos um movimento de alta na semana passada, porque o mercado não registrava R$ 240 por arroba, né? Trabalhava no máximo a 235, e na semana passada voltaram a acontecer negociações a 240. A dificuldade que tem agora é realmente romper esse patamar dos 240, conseguir romper esse nível de preço, mas isso deve acontecer agora com o auge do consumo aqui no mercado interno. As exportações permanecem em bom nível, temos um bom volume de carne sendo exportada aqui no Brasil. O problema nesse ano das exportações brasileiras não é volume, é o preço pago pela tonelada da carne bovina, né? Estamos apresentando um bom desempenho de nossas exportações, mas de qualquer forma precisa sim haver esse entendimento que São Paulo já conviveu com alguma recuperação dos preços. Pensando também no seguinte aspecto, nós temos também, aí quando nós olhamos para outras praças, Mato Grosso do Sul, o mercado passou a trabalhar aí a 230 até 235, Goiás começou a trabalhar também acima de R$ 230 por arroba, com uma outra negociação, Mato Grosso trabalhando aí 210, R$ 215 por arroba para animais padrão China, então já começou a trabalhar níveis mais altos de preço, já começou a trabalhar em patamares mais interessantes. Agora vamos ver como que o mercado vai se desenrolar no decorrer desse mês de novembro, mas ainda o mercado segue um pouco mais propenso à alta dos preços, alta moderada, mas ainda assim alta dos preços. Bom, quer dizer que o mercado, então, segue firme, aguardando novas altas ou, pelo menos, uma recomposição, parte, né, da recomposição de preços aí que vinha praticamente patinando, né, os preços não saíam daquele patamar. Agora, final do ano, diante dessa situação que você está relatando, né, questão de festas, né, 13º, bonificações, etc., né, até a redução do número de animais ofertados para a indústria tende a subir. É lógico que eu não vou te colocar numa sinuca de bico, Fernando, porque quando a gente fala vai subir, até quando? Né? Quanto? É difícil falar isso, né? Mas aos 300 certamente pode chegar, mas não vai passar. Olha, não, os 300 é bem difícil da gente atingir esse patamar de preço, viu? Muito difícil mesmo. O mercado não reúne as condições necessárias para a arroba do boi gordo retornar esse patamar de preço. Tá? Ainda, querendo ou não, mesmo com essa redução da oferta, esse enxugamento de oferta, essa maior dificuldade da indústria em fazer escala, etc., ainda é um ano diferente, as condições são diferentes quando nós comparamos a 2021 e 2022. Tá? Então, o cenário é bem diferente, a começar aí pela queda das receitas de exportação. Nós temos que pensar o seguinte, de janeiro a setembro, o Brasil havia vendido ano passado mais de 10 bilhões de dólares
em carne bovina. Esse ano foi apenas 7,55 bilhões de dólares. Então, houve uma redução de receita importante nesse período. Tá? Então, tudo isso contribui para uma mudança da dinâmica de mercado. Muito provavelmente, sem um fato novo, né, nós não trabalharemos, não chegaremos a esse patamar dos R$300 por arroba. Precisaria efetivamente de uma variável nova que justificasse uma escalada de preço tão agressiva. Para o primeiro trimestre, o mercado deve continuar, né, um pouco mais firme, pensando aí que o pecuarista tem uma boa condição de segurar esses animais, uma boa capacidade de cadenciar o ritmo dos negócios. Para o segundo trimestre de 2024, o quadro muda, capacidade de retenção diminui, e o pecuarista aí vai acabar tendo que entregar esses animais por conta da perda de qualidade da pastagem, que é muito comum nessa época do ano. Tem isso também, né? A questão de pastagens também, os animais, né? Disponibilidade de animais a pasto também acaba sendo reduzida, e isso é colocado na conta da possível alta, né, da recomposição desses preços da arroba do boi gordo. Agora, quando a gente fala em abate de fêmeas, né? Certamente a gente logo imagina, não, e a reposição vai ter bezerro suficiente para poder atender? É lógico que isso seria um exagero dizer que não, mas vai reduzir o número da disponibilidade de reposição a partir do ano que vem, vai refletir realmente em 2025 só com uma mudança de preços, patamares de preços mais coxudos, por dizer assim, não? 2024 aparentemente vai ser um ano de transição. 2022 também foi um ano de transição dentro do ciclo pecuário aqui no Brasil. Nós saímos de um ciclo de alta para o ciclo de baixa. 2022 marcou esse período, né? Foi um ano de transição nesse sentido. E 2023 consolidou esse movimento de queda. 2024 é novamente um ano de transição. Então, no segundo semestre do ano que vem, nós já vamos perceber, já vamos notar uma mudança no perfil da oferta de reposição. Vai aumentar a propensão a reajustes, a começar pelo mercado de cria, passando pelo mercado de reposição, e depois vai contaminar os outros elos da cadeia pecuária, como tradicionalmente acontece. Tá? Para 2025, esse movimento já vai estar consolidado, nós já vamos conviver com uma mudança de ciclo aqui no Brasil. Lembrando sempre o seguinte, ciclo pecuário no Brasil está encurtando, está passando por um processo de encurtamento. Por quê? Porque a genética sofreu melhoramento, houve um refino das técnicas de manejo, o pecuarista investiu na reforma das pastagens, o pecuarista alocou muito recurso dentro da atividade para efetivamente conseguir aumentar a sua produtividade média e apostar na precocidade. O mercado, em especial esse animal padrão China, né, havia uma exigência por precocidade. O pecuarista brasileiro alocou muitos recursos dentro da atividade para atender essas exigências do mercado. Bom, e de alguma forma a gente tem aí essa questão das pastagens, como você mesmo está dizendo, né? É hora de manter um investimento, né? O pecuarista bem sabe, diante desse ciclo, e diante dessa situação do El Niño, as pastagens vão precisar de investimentos, recuperação, até mesmo de boas sementes na hora que começar uma chuva mais, por dizer assim, a volta das chuvas em algumas regiões aí que têm sofrido com esse calorão, né? É hora de pensar também nas pastagens para manter as condições aí de alimentação adequadas para esses animais que virão em 2024 agora também, 23, 24, né, Fernando? O grande problema para fazer isso é que isso tem um custo relativamente alto e o pecuarista esse ano perdeu margem. Tivemos uma perda de margem, uma perda de lucratividade dentro da atividade. Então, isso invariavelmente afeta na taxa de reinvestimento. É natural que isso aconteça. Anos de menor lucro ou anos de prejuízo, como pode ter acontecido em determinados casos, tipicamente vão resultar numa redução dos investimentos. A taxa de reinvestimento tipicamente vai ser maior em anos de boa lucratividade. Então, nós já podemos considerar uma redução dos investimentos dentro da atividade nesse período aí de perda de margem, de perda de receita. E aqui vai um outro aspecto muito importante dentro do negócio. O pecuarista brasileiro, quando se trata das questões que envolvem a porteira para dentro, todo mundo sabe a qualidade que o pecuarista brasileiro tem. Fica aí novamente o recado
Nós, de Safras e Mercado, estamos batendo muito nessa tecla, que são as questões que envolvem a gestão de preço, gestão de risco, gestão de comercialização. Manter ficar de olho nas ferramentas de proteção que o mercado oferece, fazer uso das travas, de proteger o preço, é fundamental em anos desafiadores, como é esse ano de 2022 e 2023. E lembrando aqui o seguinte, isso não se aplica apenas ao mercado do boi gordo. Essa proatividade, essa necessidade de usar essas ferramentas de proteção, as ferramentas de hedge, se estende a outras commodities. Milho, soja, algodão, qualquer commodity, quem está aqui nos acompanhando, trabalhe, vai exigir uma gestão de risco, uma gestão de preço muito eficiente para garantir a maximização dos lucros. É exatamente isso que a gente sempre fala aqui com o João Batista, trava preço, né? Vê lá a oportunidade, faz uma operação, faz um hedge, né? Seja, né, no mercado cambial, nas exportações, seja lá o que for, né? Boi gordo também tem opções, vai lá, né? Faz uma média, né? Faz ali, garante pelo menos esse preço, né? Que não adianta, né? Quando está com condições assim do clima, esperar, vai melhorar, né? Contar com a sorte não adianta apenas, né, Fernando? Hoje a exigência de profissionalismo dentro da atividade é em todas as instâncias. Você precisa efetivamente trabalhar de uma maneira que seja aderente em todas as etapas da produção. Então, desde o insumo que você usa no confinamento até o animal que você está entregando para a indústria. Então, você tem que controlar, ter um controle muito bom em todas as etapas. Lembrando sempre o seguinte, se você é confinador que está aqui nos acompanhando, você tem que entender que você não está exposto apenas ao risco do mercado do boi. Você também está exposto ao risco do mercado da soja, do milho, dos insumos que você está usando na dieta dos seus animais. Tá? Então, são muitos pontos que você precisa cobrir ali, né? Lembrando que quando se trata de aumentar os lucros, a redução de custos também ocupa um papel importante nesse sentido. Então, você pode, anos de perda de preço, de queda dos preços, se você reduzir custos, quer dizer que você vai conseguir manter uma boa margem, uma boa lucratividade. E de olho principalmente nessas condições do clima, né? Às vezes sem pasto, sem silagem suficiente, né? Às vezes bate o desespero e é natural, né? E o pecuarista acaba entregando para a indústria aí, lógico, para não ter prejuízos, né? Mas a situação começa a se inverter um pouquinho mais, né? Bom, tomara que tudo isso, né, se equilibre, é o equilíbrio que a gente conta sempre, né? Essa cadeia tem que estar sempre bem equilibrada para poder fazer com que todos possam manter uma margem, né? Ter a sua atividade remunerada, né? Ninguém quer ter prejuízo. Fernando, algum recado, por dizer assim, para aquele pecuarista, aquele confinador que nos acompanha, falou do confinamento, mas para o pecuarista, nesse momento, manter o foco, aguardar melhores condições de preço? Qual que seria seu recado para o pecuarista que nos acompanha nessa edição? Bom, basicamente, ficar atento às oportunidades que o mercado oferece. Tá? Não, por exemplo, quando o mercado está na mínima, não entrar em desespero. Quando o mercado está nos topos ali, está mostrando patamares de preços elevados, ficar atento e entender que o mercado de commodities, e o boi é uma commodity, ela não se estabiliza no topo. Em algum momento, esses preços irão cair. Haverá a queda desses preços. E também aqui deixar, avisar, né, que toda a equipe de Safras e Mercado, nós temos excelentes consultores aqui na empresa, estão à disposição dos pecuaristas que estão aqui nos acompanhando no Tempo e Dinheiro, né, ou produtor rural, quem quer que seja. Safras e Mercado quer simplesmente que a tomada de decisão seja centrada em boas informações e que seja o mais assertiva possível e que o resultado seja positivo. É essa maneira que nós encontramos aí de fazer um crescimento sustentável em todos os elos da cadeia. Fernando, você faz também participação, viaja para o Brasil, falando com pecuaristas, grupos, associações. Pessoal que quiser, tiver o teu contato, pode entrar em contato com vocês aí no Safras e Mercado e levar a sua participação para alguns eventos pecuários Brasil afora, é isso? Exatamente isso. Nós participamos de feiras, participamos de eventos, palestras sob demanda. Então, tudo isso faz parte da nossa rotina de trabalho. Também temos cursos explicando o funcionamento do mercado,
as questões mais a fundo ali, falando de operações de hedge, mercado de opções. Então, temos uma grande capacidade de atender nos mais diversos aspectos que exigem hoje dentro das atividades do agronegócio brasileiro. E aí a perguntinha, a provocação. Boi tem jeito, então? Ah, sempre tem, né? Sempre há oportunidade, mesmo em anos desafiadores como esse, nós sempre temos ali alternativas para manter uma lucratividade, para manter uma margem que seja interessante. Grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Bom trabalho, um abraço a toda a equipe aí de Safras. Bom, contem comigo mais oportunidades, estou à disposição. Até uma próxima. Excelente semana a todos. Obrigado, Fernando. Até mais. Bom, por aqui nós encerramos essa transmissão. Logo mais eu volto com o fechamento do mercado, nessa semana mais curta no Brasil. Quarta-feira é feriado, mas hoje ainda tem o início da semana, acompanhando tudo que acontece no exterior, influenciando no mercado interno. Não é só acompanhar o mercado interno, o mercado cambial, índice Bovespa, o mercado de commodities agrícolas começou a semana firme, principalmente para a soja, né? De olho no clima aqui no Brasil. Logo mais a gente volta. Até logo mais.